Bom dia! Mais um episódio, hoje o último episódio da Super Lives especial sobre economia. Já tá entrando aí o pessoal. Bom dia aí, o Ronaldo, o Francisco. Como é que vocês estão? Tudo bem? O áudio, o som, tudo certo? Tá aí o Flávio, o César. Tá aí meu amigo Pablo. Abração. A Tatá também tá aí. Rodinelli, a Julie. E vamos relembrar, né, toda a nossa jornada aí nessa semana, né? Na segunda-feira a gente viu, né, a origem, né, como gerar riqueza, a importância da produtividade, da livre iniciativa, respeito à propriedade privada. Depois, na terça-feira, a gente estudou com dados reais do Brasil, né, ciclos econômicos, a gente viu lá o que acontece com as intervenções governamentais, produto potencial, PIB efetivo, as distorções do mercado, como é que elas se desdobram, a questão do calendário político influenciando, né, absurdamente, né, anos eleitorais que a gente tem essa distorção. Depois a gente viu a questão das contas públicas, né? Os conceitos, o que é o tal resultado primário, nominal, a dinâmica da dívida pública, a situação fiscal brasileira, que é extremamente delicada, né, e terrível, a dívida, que é muito maior do que a divulgada, porque o Brasil usa uma metodologia que só ele usa, né? Só o Brasil usa, não é a metodologia adotada pelos outros países, né, no mundo. E ontem uma super aula, né, o encontro dos físicos com os economistas, para a gente estudar a estrutura produtiva dos países, a produtividade. A gente viu que a produtividade é um processo descentralizado de cooperação, que tem que estar todo mundo conectado, como a corrupção atrapalha isso, porque alguns países são ricos, outros pobres, porque alguns conseguem gerar postos de trabalho de altos salários e outros não. Na ótica das redes complexas, um conteúdo assim espetacular aí, que é algo que vai avançar muito ainda nos próximos anos, para a gente entender aonde que estão os nossos pontos fracos, os pontos fortes. E hoje vamos falar do mercado financeiro, né, na economia, ou seja, né, a importância do mercado financeiro na economia. Então se segura na cadeira aí que vai ter muito conhecimento de base para esclarecer. Às vezes a pessoa começa a investir na bolsa, investe em renda fixa e não tem, né, esse conhecimento de base. E com conhecimento de base você vê que você vai olhar com outros olhos. Vamos falar também daquela questão, os perigos do crédito privado no Brasil, que eu venho alertando há tanto tempo. Por que deu esse problema nas debêntures? Enfim, se o mercado financeiro é importante ou não, porque tem uma série de narrativas que falam que o mercado financeiro é o vilão, não serve para nada, etc. e tal. Então vamos desvendar isso. Então, pessoal, vão aí, clica no aviãozinho, vai divulgando, porque é muito importante esse conteúdo que eu vou passar agora em relação ao mercado financeiro, principalmente para quem está investindo há pouco tempo. É importantíssimo, e principalmente para quem tem investimentos no Brasil. O pessoal pediu para tirar o chat. Calma que eu já vou tirar o chat. Só uma provocação inicial, só para vocês terem uma noção. Quanto que rendeu o Tesouro Selic? Tesouro Selic do Tesouro Direto, né? O título que ele é, a maior parte dele, o componente pós-fixado, acompanha a taxa básica de juros, a Selic. Ele rendeu no acumulado, se vocês olharem lá no site do Tesouro, 1%, certo? Em reais. Só que, tá aí o Adalto também, aí, bom dia, Adalto. 1% em reais. Só que o dólar, em relação ao real, saiu esse ano de 4,03 e tá aí 5,23. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguém falou para vocês que qual o retorno em dólares do Tesouro Selic. Então você ficou na posição mais conservadora aqui no Brasil investindo, quanto que você ganhou em dólar ou perdeu? Você está perdendo no acumulado do ano 22%. 22%. Então cai por terra também aquela história que falava, fica no Tesouro Selic, você se protege de colapso, você de não sei o que, etc. É um absurdo. Então o investimento mais conservador hoje no Brasil é isso. Você ganhou 1% em reais,
Só que se for ver em dólar, você está perdendo 22% em dólar. Então, para vocês verem como é importante diversificar, né? Ser um investidor global. Então, agora, vamos lá colocar aqui, tirar os comentários. Vamos para a aula hoje, né? Qual o papel do mercado financeiro na economia? Em primeiro lugar, né? Mercado financeiro, quando a gente fala mercado financeiro, a gente está englobando vários segmentos, tá? A gente está englobando segmento mercado de capitais, derivativos, as operações que envolvem aí dívida, bolsa. Então vamos situar isso. Então o mercado financeiro é o grande guarda-chuva de tudo, tá? Então vamos ver a importância dele na economia. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: você é uma empresa, não é? E você às vezes precisa captar recursos, né? Captar recursos para fazer projetos de longo prazo, para você expandir suas operações, para você acelerar o seu crescimento, ou mesmo para você pegar recursos para capital de giro, para as atividades do dia a dia da empresa, enfim. O que o mercado financeiro é? O mercado financeiro é onde é possível o encontro de pessoas que têm recursos sobrando, ou seja, que pouparam parte da renda e têm recursos sobrando e querem investir para ter algum tipo de retorno, e tem empresas do outro lado que estão precisando desses recursos para os projetos e para as atividades do dia a dia. Até aí tudo bem? Vamos falar primeiro da Bolsa de Valores, então, que o pessoal gosta bastante. Bolsa de Valores, o que acontece, né? A empresa, o que significa ela estar abrindo capital ou as ações negociadas na Bolsa? Em primeiro lugar, pessoal, entre uma coisa chamada mercado primário e mercado secundário. Quando a empresa vai para captar recursos na Bolsa, voltamos, tivemos um problema de conexão aqui, deixa eu ver se vou abrir até os comentários aqui. Tivemos um problema de conexão. Voltou? Deixa eu desativar. Voltou, agora voltou. Então a empresa vai lá no mercado, lá na Bolsa de Valores, então ela está vendendo pela primeira vez as ações junto ao público, o famoso IPO, a oferta inicial de ações. Então ela vai lá, entrega as ações e os investidores compram essas ações. E o dinheiro vai para a empresa. Isso é mercado primário. Mercado primário é quando sempre o dinheiro vai entrar na empresa. Até aí tudo bem? E pode ter ofertas também que posteriores também. Ela já abriu capital alguma vez e ela está fazendo uma nova captação, está vendendo novamente as ações dela lá junto ao público. Isso é o mercado primário. Agora, o que a gente vê no dia a dia, que é divulgado, a Bovespa movimentou tantos bilhões de reais no dia, este é o mercado secundário. E por que eu estou falando isso? Porque ali o dinheiro não vai para a empresa. É uma troca de titularidade entre investidores. Então é muito comum, às vezes a pessoa acompanha no noticiário, hoje a bolsa subiu 2% e negociou tantos bilhões. Aí se a pessoa acha, para onde está esse dinheiro? Esse dinheiro está indo para as empresas? Não. Mercado secundário é um mercado que permite que o investidor que comprou lá na oferta no mercado primário possa, se ele quiser sair, ele tem para alguém vender. Então é uma troca de titularidade. Ali os títulos que foram vendidos pela empresa estão circulando agora entre investidores. Então é muito importante você ter um mercado secundário muito forte, no sentido de ter muitos negócios, muita liquidez, para você dar porta de saída para os investidores. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai entender qual é o problema do crédito privado no Brasil, o absurdo que aconteceu, um crime que aconteceu. Então, isso que é a tal Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores é um grande instrumento que permite que as empresas possam captar recursos junto aos poupadores para fazer os projetos delas, para capital de giro, se for necessário, enfim. E o mercado secundário, com esses títulos que já foram vendidos, eles circulam entre os investidores e aí vão flutuando, vão se valorizando ou desvalorizando conforme as expectativas aí com a economia, especificamente com o setor daquela empresa, com os resultados daquela empresa especificamente,
enfim. Mas a empresa também ela tem outra opção, ela não precisa ir para a Bolsa de Valores vender ações, né? Porque ela está literalmente, né? Ela está trazendo mais sócios para a empresa. Ao você comprar uma ação, você se torna sócio da empresa. Ela pode simplesmente emitir uma dívida. Então ela vai lá e pega o dinheiro dos poupadores e fala, ó, meu amigo, estou pegando aqui, sei lá, R$1 milhão e daqui prometo que em 2 anos eu te devolvo esse dinheiro e ao longo disso eu te pago, por exemplo, 10% ao ano. Então, quando você está no mercado de dívida, que é os instrumentos de renda fixa, você tem sempre o quê? Algo contratual que está lá, um prazo determinado, uma rentabilidade acordada, vai ser por esse benchmark, ou vai ser, benchmark é a referência, vai seguir a taxa Selic, ou vai seguir a inflação, mais tantos % de taxa de juros, enfim, isso é a dívida. E lá na renda fixa você também tem mercado primário, quando a empresa está captando, e também tem mercado secundário. E aí vem a história, né? Infelizmente, no crédito privado no Brasil, o mercado secundário, que é esse que circula os títulos entre os investidores, não tem liquidez alguma. Tinha um negócio na vida e um na morte. Então, o que aconteceu que deu esse problema grave no crédito privado do Brasil, principalmente em fundos que tinham debentures e fundos agora DI? Em primeiro lugar, o que é uma debenture? A debenture é um instrumento de renda fixa, ou seja, um título de renda fixa, a empresa captando recursos nesse formato de dívida, que tem um prazo de longo prazo, e a debenture ela pode ser emitida por empresas não financeiras, tá? Empresa financeira não emite debenture, empresas não financeiras emitem essas debentures, e empresas privadas, que é onde deu esse maior problema. E o que acontece? Então é um instrumento de renda fixa de longuíssimo prazo, tem vários anos de vencimento, então isso também dificulta ele ter muita liquidez. O que foi feito? Foram criados fundos de renda fixa de crédito privado que permitiam o cara resgatar as cotas, ou seja, solicitar o resgate diariamente. Só que o que tinha na carteira do fundo eram esses títulos de longo prazo e sem liquidez. Então o que aconteceu no primeiro momento? No primeiro momento, como você teve uma enxurrada de gente entrando nisso, que foi aconselhada a entrar nisso, gente que usava isso como caixa, e que é um absurdo isso, o que acontece? Como não tinha liquidez, a distorção que acontecia nesse momento era para cima, então os papéis iam subindo de forma distorcida, e isso, boa parte foi para o bolso desses fundos aí, através de taxa de performance, fora a taxa de administração que era cobrada, e o mundo era maravilhoso. E aí o que acontece? Acontece que, a partir do momento que esse movimento de ingresso, né, de captação de recursos desses fundos, ele começou a ser interrompido, esses fundos começaram a ficar, né, esses papéis aí que não tem liquidez, qualquer venda provocava uma queda e já começava a afetar levemente as cotas, enfim, aí eu comecei a fazer uma série de alertas, os resgates foram aumentando. Então o cara tinha que fazer frente a um resgate diário, só que ele tem um papel na carteira de longo prazo e sem liquidez. É um descasamento de produto absurdo. E aí o que acontece? Todo mundo correndo para resgatar, o cara lá vai tentar vender esses títulos no mercado, não tem para quem vender, quando sai o negócio é distorcido agora para baixo. E isso foi empurrando o valor das cotas dos fundos lá para baixo e derrubando isso. Então um produto que era para ser uma renda fixa conservadora, sem volatilidade, começou a dar problema. E aí, se vocês olharem aí nos últimos tempos, realmente esses fundos caíram muito. Fundos DI, como a taxa básica de juros caiu tanto, e para justificar a taxa de administração que eles cobram, eles tinham que ter um retorno um pouco maior, o que o cidadão fez? O cidadão começou a comprar também crédito privado, para tentar aumentar um pouco o retorno do fundo, porque se ele não fizesse isso, ele ia ter que falar para vocês, olha, esse fundo DI não rende nada e eu estou cobrando uma taxa de administração tão absurda que seu retorno está negativo. Então eu vou me arriscar um pouquinho mais aqui, comprar 30% da carteira do fundo em crédito privado e vamos ter uma turbinadinha aí nos resultados. O que aconteceu, pessoal? Saiu ali recentemente, né, fundo DI caindo 3%, 5%, que é um absurdo ter esse tipo de volatilidade. Qual foi o erro? O erro foi simplesmente
criar um produto de liquidez diária com títulos sem liquidez e de longo prazo. Então, realmente uma coisa muito mal desenhada. E para piorar, o governo, né, o Banco Central, anunciou que vai comprar, né, esses títulos agora para tentar socorrer este mercado. Só que isso a gente incorre no chamado risco moral, né, moral de hazard, que é o quê? Quem fez esses produtos de forma equivocada não aprende com isso. Pelo contrário, fala, não, tudo bem, fui salvo aí, tem um tomador de última instância. Então você tem um incentivo a que esse tipo de coisa aconteça novamente no futuro, assim como a gente viu isso acontecer na crise de 2008, quando resgataram os bancos. Esse é o problema do resgate, né? Porque não resolve o problema da liquidez, simplesmente é o dinheiro nosso, pagadores de impostos, sendo utilizado para resgatar um segmento específico ali do crédito privado, né? E não criando uma estrutura que permita que esse mercado tenha grande liquidez. Então, o que a gente entende disso tudo? E é até a frase de hoje, que é: uma economia precisa de um mercado financeiro forte. É essencial um mercado financeiro forte para a economia. É essencial. O mercado financeiro ele é extremamente estratégico porque ele permite este encontro entre os poupadores e as empresas que estão demandando recursos. E a empresa vai escolher se ela vai captar recursos via vendendo ações dela, que aí ela está atraindo mais sócios, é o chamado capital próprio, ou se ela vai fazer através de emissão de dívida. E ela tem que ter um equilíbrio entre isso, né, que é a chamada estrutura de capital da empresa. Porque se uma empresa fica só pegando dívida, o risco dela, a alavancagem financeira dela vai subindo e todo mundo fala, opa, será que esses caras vão conseguir pagar? Eles não param de pegar dívida, etc. Tem algum problema, eles não estão gerando caixa e tal. Então aumenta a taxa de juros desses caras até o ponto que ninguém mais quer comprar a dívida deles. Então eles fazem um mix entre a oferta de ações e oferta de dívidas. Então quando você compra uma ação, você está se tornando sócio da empresa. Quando você compra a renda fixa, está investindo em renda fixa, você está virando credor daquela empresa, ou credor quando você compra, por exemplo, títulos do Tesouro Direto, credor do governo brasileiro, do Tesouro Nacional. Então é muito importante ter essa distinção do que é cada classe de ativos, né? E o mecanismo é o mesmo, né? No mercado primário é quando está ocorrendo, né, o evento que o dinheiro está indo para o emissor, então o dinheiro está indo para a empresa, e no secundário não, ali é uma troca de titularidade entre os investidores, mas é essencial você ter um mercado secundário forte, porque senão ninguém entra no primário. Como é que eu vou entrar numa emissão, seja de renda fixa ou de ações, no mercado primário? Se não tem, ou é inexistente, ou baixa liquidez, o mercado secundário, eu falo, opa, comprar eu consigo comprar. E agora vender? Será que eu consigo vender? Vai ter problema? Vai ter distorção no preço? Agora, se eu olho um mercado secundário com regras claras, uma estrutura boa, muita liquidez, o que acontece? Ah, não, pô, eu entro no primário, posso sair ali tranquilamente, compro, vendo, volto. Enfim, é essencial você ter um mercado secundário extremamente desenvolvido. E o problema que deu no crédito privado do Brasil foi justamente esse. Um mercado secundário sem liquidez. E mais, o problema de ofertar esses produtos da forma errada aos investidores, falando para eles, olha, isso é conservador, isso é seguro, isso é aquilo, etc. Sem mostrar, olha, meu amigo, esse produto é mal desenhado, esse mercado secundário de crédito privado não tem liquidez, tem um problema, isso aí não vai acabar bem, meu amigo. Isso não ponha em caixa de jeito nenhum. Caixa tem que ter características do melhor emissor possível, altíssima liquidez e baixíssimo risco de mercado. O risco de mercado é de flutuação, baixíssima volatilidade. E na renda fixa, quanto maior o prazo do título, maior a volatilidade, maior a duration. Então, uma debênture ela tem maior risco, porque ela tem maior, né, prazo. Já títulos de prazo mais curtos, menor volatilidade, menor duration, que é o termo técnico. Por isso que em crises, quando você vê a crise, os papéis, todo mundo, os investidores migram
para prazos mais curtos, que é o quê? Um horizonte de tempo menor diante da incerteza. O cara não paga para ver, para ficar. Isso explica também porque, por exemplo, se vocês abrirem aí, depois abram a página da rentabilidade acumulada do Tesouro Direto e dá uma olhada nos títulos que têm prazos mais longos. São os que mais sofreram com a volatilidade. Então você tem título do Tesouro IPCA caindo aí 20%. Os de prazo mais longo, eles ganham mais ou eles perdem muito mais. Então ele tem maior risco, maior volatilidade. Quando as coisas dão certo, maravilha. Por isso que uma carteira de renda fixa bem montada, você tem que fazer a leitura do cenário para você enxergar os deslocamentos da taxa de juros em diferentes prazos e você fazer um mix aí dos prazos, dos títulos. Você não fica muito exposto a prazos muito longos, porque senão sua carteira fica muito volátil. Prazos muito curtos, você vai ter um rendimento menor, menos volatilidade, só que tem momentos que o caixa, por exemplo, tem que ficar nesse tipo de instrumento. E não fizeram a seguinte pergunta também, né, na época que ofertavam isso, que tinha o risco também do emissor, né? Risco do emissor é o risco, né, da empresa que está emitindo aquilo. As pessoas não diferenciavam. Se você olhasse o mercado de debêntures, estava sendo precificado mil maravilhas. Então uma empresa que é meia boca e uma empresa que é excepcional estavam sendo colocadas lá quase que no mesmo patamar. Quando isso acontece, é um sinal seríssimo de problemas. Como a gente viu, por exemplo, no mercado de ações recentemente. Quem lembra que recentemente tinha ações aí de empresas que estavam em recuperação judicial, empresas com problemas de caixa, e elas disparavam livremente ali. Então subia 30%, 40%, 50%. O pessoal não estava mais diferenciando também os fundamentos entre empresas. Isso também é uma dica boa para vocês enxergarem quando está começando a ter o chamado comportamento de mania. E agora vamos pensar, agora a gente pensou até agora com a cabeça do investidor. Agora vamos pensar com a cabeça da empresa emissora para a gente entender também algumas coisas. Por exemplo, nós somos uma empresa, tá? E a gente vai estar planejando fazer um IPO, fazer uma oferta inicial de ações, ou seja, vender nossas ações pela primeira vez no mercado. Aí eu pergunto para vocês, será que a gente vai querer fazer isso quando o mercado está em baixa, está todo mundo pessimista, em crise, ou a gente vai querer fazer quando o mercado está eufórico e está todo mundo comprando tudo? Por isso que quando você tem um número muito grande de IPOs seguidos, são que as empresas se aproveitando da alta do mercado de ações para vender as ações dela mais alto. Porque quanto mais alto elas vendem as ações, mais dinheiro elas vão captar. Simples. O que é o lado cruel disso e que eu venho falando, que eu já vi várias vezes. Muitas empresas às vezes abrem um capital no meio da euforia, dessa alegria toda, depois vem um mercado de baixa e as ações da empresa desabam, caem lá para baixo, e sabe o que a empresa faz? Ela fecha o capital, ela recompra as ações. Então ela vendeu para você lá no topão, meu amigo, e lá depois do mercado de baixa, recompra de volta a preço de banana e tchau para você. Isso é muito comum. Então, empresa fechar o capital, se aproveitando de mercados de baixa, empresa que simplesmente desaparece porque acaba ou tem um problema, e isso tem que entrar também na conta daquela história de quando você está montando a sua carteira de ações aí para 20, 30 anos, que o pessoal acha que é muito fácil. Ah, não, é só ir comprando boas empresas. O que é uma boa empresa? Ela vai se manter por tanto tempo? E a outra pergunta, né? Se a pessoa acha que consegue saber o que é uma boa empresa por 20, 25 anos, como ela não tem a capacidade de ler um cenário econômico pelos próximos 2 anos, 5 anos, enfim, ou seja, respeitar os ciclos da economia. Então, a gente viu, por exemplo, no ano 2000, foi o ano do estouro da bolha da internet lá nos Estados Unidos, lá da Nasdaq. O que era muito comum, né? Uma história que eu sempre conto e vale a pena. Essa história aí ficou emblemática. Estava eu lá, vendo uma sequência absurda de IPOs, ofertas iniciais de ações. Todas as ofertas que aconteciam, a ação já subia 100% no mesmo dia, era uma loucura, todo mundo feliz, etc. E aí a Bloomberg estava lá entrevistando um site que o cara ia entregar fralda na casa das pessoas. Aí perguntou lá, tal, qual que é as projeções aí do senhor aí para as receitas e para os lucros, etc.
Aí o cara respondeu, olha, isso eu não sei, mas eu sei que o nosso site, a nossa projeção é que aumente tantos acessos. Pra vocês terem uma ideia, a métrica que os caras usavam lá no ano 2000, quando eles estavam negando também métricas tradicionais de valoração, tirando o sarro do Warren Buffett, como a gente viu recentemente, era acessos ao site. O cara não estava nem aí se ia dar lucro, se ia faturar ou não, ele queria visitantes no site. Nem preciso falar que desapareceu, né, esta empresa como centenas de empresas. Então, quando tem muita IPO assim, tem esse lado também, porque as empresas elas estão querendo se aproveitar da euforia justamente para vender as ações delas a preços maiores. E da mesma forma tem o lado cruel, que é o da recompra de ações. Então imagina, você foi lá, comprou a empresa, acreditou, aí veio o mercado de baixa, você foi fazendo aportes, acreditando, etc. E aí o cara vê a oportunidade e fala, olha, tá muito barata essa empresa aí, tá muito barato nossas ações, e o cara fecha o capital, ele recompra para fechar o capital. Então ele vendeu no topo e comprou no fundo. Para quem não acredita nisso, para vocês terem uma ideia, tem um exemplo de empresas que fizeram isso em 2007 e 2008, abriram o capital, depois veio a queda, eles fecharam o capital, e adivinha o que eles fizeram de novo agora, nesse último topo da bolsa? Abriram o capital de novo. Então, olha, a história não se repete, mas ela rima. E no caso de instrumentos de renda fixa, foi uma vergonha o que fizeram com os investidores brasileiros, no sentido de desestimular eles a entender o tripé do risco. O que é isso? Risco do emissor. Quem é o emissor? Risco de mercado. O prazo do título é curto? É mais longo? Risco de liquidez. Quem que falava isso? Só o maluco do Richard que ficava falando, aí saía depois veículos de comunicação para falar, não, imagina, crédito privado é uma oportunidade, está consolidado, negocia tanto, etc. Que conversa! Então o que o Banco Central está usando aí o dinheiro dos pagadores de impostos aí para, né? Porque não se iludam, né? Todas as intervenções governamentais, todo o dinheiro que é criado, quem paga a conta? Você paga a conta, seja via impostos ou seja via a destruição do poder de compra da moeda. E por falar nisso, vamos falar, né, de inflação, né? O que é a tal inflação? Inflação é o aumento da oferta monetária, ponto. Não é o aumento generalizado dos preços, isso é uma consequência da inflação. A inflação em si é o quê? É o aumento da oferta monetária e que desencadeia uma das suas consequências mais terríveis é a inflação de preço. Porque assim, inflação não é subir o preço específico de um produto. Ah, subiu o feijão, ah, subiu isso. É uma alta generalizada dos preços. Então, na média, os preços estão subindo e isso destrói seu poder de compra. Então, quer ver uma forma bem simples de enxergar isso? Quando eu era pequeno, eu perguntei para meu pai, por que não imprime dinheiro e fica todo mundo rico e etc. Meu pai riu e não respondeu, mas eu vou responder para vocês. Vamos imaginar que agora, cada brasileiro, o Banco Central anunciou, olha, a gente vai emitir dinheiro e a partir de amanhã, todo brasileiro vai receber R$1 milhão. Então, todo brasileiro agora é milionário. Que maravilha, né? Todo mundo está milionário. Vamos recapitular as aulas passadas. Como vocês sabem que determinado país tem uma capacidade para produzir determinados produtos e serviços que é restrita à mão de obra, matéria-prima e o tempo de produção disso, então pode produzir tantos caminhões, carros, geladeira, etc. Você tem um limite para isso, você tem um limite de produção. Com esse aumento de curtíssimo prazo brutal no poder de compra aí das pessoas, as pessoas saem para consumir. O que acontece com os preços? Disparam. Ah, Richard, mas eu quero comprar no exterior. Quem disse que eu quero comprar no Brasil? Tá, mas para você comprar no exterior você precisa de moeda estrangeira. Todo mundo sai para comprar, por exemplo, o dólar. O que acontece com a taxa de câmbio? Dispara. Então, esta é a maior prova de que a riqueza ela não vem de você criar dinheiro do nada. Pelo contrário, vem da produção, que a produção gera renda e aí você consegue consumir de forma sustentável. Caso contrário, o atalho vocês viram nas aulas passadas. Você vai se endividar para consumir, isso não é sustentável até uma hora que explode. Então, a inflação
o que está acontecendo hoje no mundo que a gente está vendo? A gente está vendo uma injeção de dinheiro sem precedentes, muito, muito maior do que de 2008. A de 2008, ela inflou uma série de ativos, inflou título de renda fixa no exterior, bolsa de valores, imóveis, enfim, e só não desencadeou numa inflação de preços oficial lá nos Estados Unidos, porque você tinha forças deflacionárias, por exemplo, de inovações tecnológicas, aplicativos de compartilhamento, a China mesmo exportava deflação de preços, enfim, você tinha uma conjuntura diferente e o início de uma grande expansão econômica. Agora é diferente, pessoal. Agora a gente já veio dessa expansão longa que começou em 2009, então essa é a primeira informação importante. O aumento da oferta monetária é muito mais cavalar e você tem agora um evento raro na economia, que é um choque de oferta e demanda por conta aí do coronavírus. Então, cadeias de produção literalmente desativadas, desligadas. Então, agora, este é um tema, já adiantando para vocês, que todo mundo deve se preocupar. No caso do Brasil, a taxa de câmbio, o patamar que está, se você pegar vários indicadores antecedentes, muitas cadeias de produção intermediárias do Brasil e de bens de capital já vem reclamando de pressão de custos. Então, o repasse desse aumento dos preços para o consumidor não é que se ele será grande ou pequeno, é que ele está defasado. Ele está defasado, tem uma defasagem, mas é uma mera questão de tempo para isso chegar no consumidor. E além disso, a gente tem uma outra situação que o Banco Central, através dessas compras de ativos aqui no Brasil, também vai fazer, e já vem fazendo outros estímulos monetários, vai injetar também uma dose cavalar, ou seja, vai aumentar também brutalmente a oferta monetária no Brasil. O Brasil não é Suíça, o Brasil não é Estados Unidos, não é? Então, fiquem em alerta, pessoal, fiquem em alerta. E outra, trazendo de volta a provocação inicial dessa aula, quem está no Tesouro Selic esse ano ganhou quanto? 1% de rendimento em reais. Quanto é este retorno em dólares? Você calcular aí com o dólar de ontem, menos 22% em dólar. Então o processo de empobrecimento que o investidor brasileiro que ficou restrito ao mercado brasileiro sofreu nos últimos meses é brutal. E se for pegar lá, quando eu dei a primeira janela de compra do dólar abaixo de 3,80, então é mais brutal ainda. Por isso que tem que ter conhecimento de base e tem que ter uma carteira diversificada e se expor a mercados globais, porque a questão agora não é, você não está pensando em ganhar, você está pensando em se preservar. Então, olha a importância do mercado financeiro para uma economia, como a gente viu, para as empresas captarem e o encontro e permitir que os poupadores preservem seu capital e de tempos em tempos multipliquem. Coloca isso numa escala maior, que é o mercado financeiro mundial. Então, é muito, muito, muito importante. E diferenciar o que é uma coisa e outra, não repetir clichês. Entender o que está por trás do racional da empresa que está emitindo, o que é comprar uma ação, o que é um instrumento de renda fixa. É impressionante como as pessoas investem e falam, acha que é quase que uma mágica, que você põe o dinheiro lá e o dinheiro se multiplica na renda fixa, que não tem risco nenhum. Tem os 3 riscos que vocês têm que olhar: risco do emissor, risco de mercado e risco de liquidez. Risco do emissor é quem é o cara, o governo, uma empresa, enfim. Risco de mercado, qual que é o prazo desse título? Quanto maior o prazo, maior a volatilidade e maior o risco. Menor o prazo, menor a volatilidade, menor o risco de mercado daquele título. E um importantíssimo que a turma aí das debêntures deixou passar, que é o risco de liquidez. Risco de liquidez. Quer ver um outro problema que aconteceu? Enquanto isso eu vou abrir nos comentários. Que tem risco de liquidez? Small caps. Small caps são aquelas ações que têm um valor de mercado menor, então são empresas menores. E as pessoas se lotaram de small caps. E as small caps têm esse problema de liquidez, a porta é estreita. Então por isso que vocês viram ações aí que chegaram a cair 80%, 90%. E o que mais me preocupa e que eu acho um absurdo, que eu até brinco aqui com vocês no Instagram, brinco com vocês lá no relatório do Visa,
que é a aventura do preço-alvo. Olha que fácil, você tem um bull market, um mercado de alta, onde tudo sobe e que chega numa fase, como eu disse para vocês, que ninguém mais diferencia fundamentos. Pode ser uma empresa, sei lá, de 2008 eu lembro, Tectoy subia 100%, 200%, empresas assim bizarras, assim, porra, essa empresa não gera nem caixa, essa empresa etc e tal. Só perguntando do Bitcoin, eu vou falar também no final. E aí, as pessoas não estão nem aí, nem um pouco preocupadas em diferenciar. Aí que o cara aproveita, por exemplo, você faz a análise. Você recomenda qualquer porcaria aí, e aí vai subindo, correto? E aí você vai aumentando o preço-alvo. E aí vai subindo. E você fala, pô, o cara é um gênio, ele vai dando compra e vai subindo o preço-alvo. É um gênio. Aí acontece o quê? Belo dia vem uma crise, e aí desaba, como a gente viu aí cair CVC, IRB, um monte de porcaria aí, e cair tipo 80%, 90%. E aí o cara faz o que com você? O cara solta um novo relatório e fala para você: olha, na verdade o preço-alvo agora, tipo assim, estava 60, o preço cai para 10. Ah, o preço-alvo é 10 e agora é venda, ou agora é compra 10. E o cara não tá nem aí com você. E eu que fiquei comprando lá 40, 50 reais, que você me falou, meu amigo, cai para 10, agora você me fala que é venda? Então, é a aventura do preço-alvo. Isso acontece em tudo. Aconteceu barbeiragem aí da debêntures. Outra barbeiragem que aconteceu foi em fundos de investimento imobiliários. Fundos imobiliários foram vendidos para vocês como se tivesse uma volatilidade menor que o Ibovespa, como se fosse uma renda fixa. E não é uma renda variável. E mais, a outra questão também de ações pagadoras de dividendos, fundos imobiliários. E aí você fala, se vier uma crise, eu vou ficar recebendo dividendo ali gostosão, e vou ficar fazendo aportes. Aí vem a crise e o que acontece? Dividendos são suspensos, fundo imobiliário desaba e para de pagar também aluguel, porque isso é a crise. A crise é a atmosfera, é a pior atmosfera possível que você possa ter. É um ambiente ruim para as empresas gerarem resultados, gerarem lucros. Então, você achar que, não, mas eu comprei pagadoras de dividendo, etc. Pode ser que pague, mas pode ser que não. Você tem que estar preparado para aquilo que ainda não aconteceu. Então, realmente, a aventura do preço-alvo, a aventura disso é bizarro. Então, quando eu penso no dano coletivo que foi provocado por estimular a pessoa a entrar, crédito privado, fundo imobiliário, small caps, ficar longe. Falaram para vocês, falaram o quê? Fique longe do dólar. Quem assistia as minhas lives lembra? Tinha haters que entravam na live, nessa live dos 3,80, que eu falei, olha, compre dólar abaixo de 3,80. Foi a live que teve mais haters da história do meu Instagram, e os caras falaram, tirando os prints eternos, vamos cobrar você, Richard, você está falando para comprar dólar abaixo de 3,80, você é louco, não sei o quê. Quem tem caixa é otário, 100% em bolsa, enfim. Então, realmente, tem que servir de lição, pessoal, servir de lição. E tudo isso que eu fiz essa semana, eu fiz de coração para vocês, gratuitamente. Fiz questão de disponibilizar 5 aulas com conteúdo incrível, que é um conteúdo que eu repasso em palestra ou eventos pagos. Neste momento que eu estou vendo tantas pessoas estão sofrendo com a sua carteira de investimentos e perdendo emprego, buscando uma qualificação, e realmente é uma forma de tentar contribuir o mínimo com vocês nesse momento e ter também empatia com vocês. Eu não comemorei, mesmo que minha carteira performou bem durante a crise, mesmo tendo acertado ou etc. Isso não importa, porque não há nada a ser comemorado, Uma crise não deve ser celebrada. Pessoas sofrendo, perdendo empregos, pessoas que colocaram o seu patrimônio, que foram estimuladas a migrar da poupança ou de investimentos mais conservadores
para entrar nas ações no topo, para entrar no fundo imobiliário quando ele já estava esticado, para entrar no crédito privado, desestimular os caras a entrarem no mercado global. Então, isso é algo que me corta o coração, porque uma coisa que eu acho que não tem perdão é brincar com a esperança dos outros. Brincaram com a esperança dos investidores brasileiros. Brincaram. Quiseram falar para as pessoas que eles seriam, tipo, você é incrível agora, você saiu da poupança, você é o máximo, você é um baita investidor. Brincaram com a esperança das pessoas. Patrimônios acumulados por anos. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. E ridicularizavam também quem estava ainda na poupança. Então, exatamente, ridicularizavam quem estava na poupança. E eu comprei essa briga mesmo. No momento da euforia. Porque depois que acontece a crise, a gente viu uma série de pessoas fazendo gracinhas também. Fazendo gracinhas depois da crise. Eu queria ver essas pessoas darem a cara para bater na hora que eu dei, lá na euforia. Que era a hora que as pessoas precisavam de uma outra, né, visão. Uma visão que botasse o pé no chão. Falar, olha, não é assim, tá exagerando. Você tem que se preparar, tem a caixa, tem que ter dólar, você tem que ter exposição no ouro, enfim. Então, realmente, tudo isso e a live, além do mercado financeiro, porque também, qual o objetivo? A gente está num momento extremamente perigoso, porque quando você tem crises, você tem um terreno fértil para ideias perigosas, ideias muito perigosas. E vocês veem as propostas que estão acontecendo, como passaram na questão dessa bomba fiscal, não estão nem aí, vamos gastar mais 1 trilhão, vamos aumentar a dívida pública, e não falam quem vai pagar essa conta, o que vai fazer. Vocês viram na aula ontem da produtividade, como o Brasil, a estrutura produtiva nossa, impede que a gente aumente nossa produtividade, e tudo é colocado na conta do trabalhador. O cara é improdutivo, o cara é isso, o cara é aquilo. Então, essas 5 aulas, encerrando aqui com vocês, foi justamente para fornecer o melhor conteúdo de base para vocês abrirem os olhos para uma série de coisas que estão acontecendo e também levar isso para a vida. É um conhecimento à prova de crises, porque a minha, da Tatá, de todo mundo, o maior desejo nosso é o quê? É que todo mundo se mantenha investidor até o fim da vida. Esse é o ponto-chave. Não é investidor de moda, etc. Não, investidor até o fim da vida. Então, queria agradecer de coração todo mundo que participou aqui da live. Muito obrigado, uma audiência incrível. Você vê que a divulgação é graças a vocês, é o boca a boca de vocês. Não tem ninguém apoiando, não tem nada, somos nós. E queria dizer que quando eu estou aqui fazendo live, ou quando eu estou em entrevista, ou quando eu estou em qualquer lugar, eu represento vocês e vocês me representam. Nós somos a mesma coisa. Somos investidores. Aqui não tem essa história de eu sou isso, aquilo, como um ar de superioridade. Não, eu sou vocês e vocês são eu também aqui. É isso que eu quero deixar bem claro. Somos investidores, todos nós somos investidores. Então, vocês todos se sintam, né, o Ritten Band, e eu me sinto vocês. Então, eu queria deixar essa conexão aí, que é muito importante. Valeu demais, pessoal, e em breve aí eu vejo se eu penso aí em mais uma super lives com outro tema aí. Valeu de coração, ótimo final de semana para todo mundo, e estudem aí todos esses conteúdos aí. E a frase de hoje é que o mercado financeiro forte, ele é essencial para a economia. O pessoal perguntando Bitcoin. Bitcoin compra de médio prazo, pessoal. Despontando com uma reserva de valor, assim como o ouro digital. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima!